Seja bem-vinda à nossa aula, né? A aula da semana do dia 8 até o dia 12. E nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre um conteúdo que a gente viu na aula anterior e vai também iniciar um novo conteúdo, uma introdução que é sobre como resolver uma inequação do primeiro grau, o que é uma inequação e como resolver ela, né? A nossa revisão a gente vai ver sobre o estudo do sinal de uma função, porque tem um tempinho que a gente viu esse conteúdo, então vamos rever ele, tá? De forma bem resumida, para a gente poder começar a ver as inequações. Bom, como já falei, vamos ver a revisão desse conteúdo de estudo do sinal de uma função. A gente vai ver através de dois exemplos, tá? A gente vai considerar essas duas funções aqui, a função f e a função g, e vamos fazer o estudo do sinal dessas duas funções. Vamos relembrar o que a gente aprendeu. Bom, primeiro vamos ver como é que é o passo a passo, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que fazer para resolver, para fazer o estudo do sinal de uma função, tá? Então, basicamente, eu dividi em três passos, né? O primeiro passo, você vai pegar a função e vai calcular os zeros da função. O segundo passo, você vai marcar esse zero da função que você encontrou na reta real. E, por fim, você vai fazer o estudo do sinal. Fazer o estudo do sinal, você vai distribuir, né, aqueles onde a função é negativa, aonde a função é positiva e aonde a função é igual a zero, onde a função é nula. Bom, então vamos começar aqui. Opa. Bom, relembrando, primeiro passo, né? A gente tem essa função aqui, ó. Essa é a nossa função e nós estamos interessados em fazer o estudo sinal dessa função. Então vamos colocar aqui no canto o passo a passo que a gente tem que fazer. Primeiro a gente vai calcular os zeros dessa função. Então como é que eu calculo o zero de uma função? Você pega a função e iguala ela a zero e encontra o valor do x. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Quem é minha função? Minha função é 3x menos 9. Você vai fazer igual a zero, porque você está querendo encontrar o zero da função. Você vai resolver essa conta, você vai deixar tudo que tem letra para um lado, né, a variável x para um lado, e os números você vai deixar para o outro lado, né? Então esse 9 aqui, ó, tem que passar para esse lado. Então vai ficar 3x é igual, o menos 9, né, ele está negativo, ele vem para cá como 9 positivo, troca o sinal, tá? Então 9, opa, 9. Bom, agora a gente tem que achar o valor do x. Então o x está acompanhado de um 3. O 3 está multiplicando o x. Então ele vai ter que passar dividindo. Então x ele vai ser igual a 9 dividido para 3. Tá? 9 dividido para 3 é igual a 3. Então esse daqui, ó, é o valor do zero da função. Tá? Agora a gente vai marcar esse valor que nós encontramos na nossa reta real. Né? Você vai desenhar uma reta aqui. Vai marcar aqui, ó, o valor que você encontrou. Opa, calma aí. Você vai marcar aqui, ó, o valor que você encontrou, que foi 3, né? Então deixa eu só apagar aqui. Esse daqui, tá? Você vai marcar aqui, ó, fazer uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha vai indicar a raiz que você encontrou, que é 3. Então você marca aqui. Agora você tem que saber se o sinal da função, se ela é positiva para frente do 3 ou para trás do 3. Como é que você sabe, né? Na aula anterior a gente viu que o que determina se uma função ela é crescente ou decrescente é o valor do coeficiente a, é o valor que está acompanhando o x aqui, ó. Nesse caso é o 3, tá? 3 ele é um número positivo. Se ele é um número positivo, então a função está crescendo. Quando a função está crescendo, o valor do mais está para frente e o valor do menos daqui para trás, tá? Isso aqui a gente já viu, tá? Só resumindo, relembrando, mas para esse conteúdo, para você entender bem, tá na aula anterior. Dá uma revisada nela depois, caso você não esteja se lembrando. Bom, então isso aqui é o estudo do sinal da função, ó, é fazer essa distribuição aqui, tá? Então essa seria o estudo do sinal da função. Então eu sei que a função ela é negativa para trás do 3, ou seja, para x menores que 3, ela é positiva para frente do 3, né? O sinal do mais está aqui. Então ela é positiva quando x for maior que 3, tá? Então é isso. Bora ver o segundo exemplo. Bom,
Então, é o mesmo processo. Ó, primeiro você vai calcular o zero da função. Quem é a sua função? A sua função é essa daqui, ó. Então, você vai calcular o zero da função. Menos 3x mais 12, você iguala a zero, porque você está querendo encontrar o zero da função. Agora, você faz o mesmo processo. Né? Deixa tudo que tem letra para um lado, menos 3x. Esse aqui você passa para o outro lado. Ó. Tá 12 positivo, ele vem menos 12. Agora, ó, toda vez que o x estiver acompanhado de um número negativo aqui, ó, então você tem que deixar esse número positivo. Como é que você faz isso? Você multiplica aqui por menos 1. Quando você multiplicar um número por menos 1, toda a equação vai trocar de sinal. Então vai ficar 3x é igual a 12. O que está positivo fica negativo e quem está negativo fica positivo. Aí agora você faz o mesmo processo anterior, né? Ó. 12 dividido para 3, né? O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto é que é 12 dividido para 3? 12 dividido para 3 é 4. Então, meu zero da função é 4. Agora eu vou marcar esse valor que eu encontrei na reta. Tá? Você marca aqui na reta, ó, 4. Agora você faz o estudo do sinal. Então, você tem que saber, ó, essa função aqui, ó, quem é que está acompanhando o x? É menos 3. Menos 3 ele é um número negativo. Quando esse número for negativo, a função ela é decrescente. Quando ela é decrescente, o sinal de mais está para trás. Então, aqui seria mais e aqui menos, tá? Bem simples, tá? Bom, relembramos esse conceito, tá? Então, vamos ver agora uma introdução às inequações do primeiro grau. Bom, primeiro, o que é uma inequação do primeiro grau? O que é uma inequação, né? Bom, uma inequação do primeiro grau, você tem uma função aqui, ó. Essa função, uma função do primeiro grau é desse jeito, né? Ela é sempre um número vezes um x mais um outro número. Ela é chamada de inequação do primeiro grau toda desigualdade, né, que quando reduzida apresenta essas formas gerais aqui, ó. Ou seja, a função ela é maior que zero, ela é menor que zero, ela é maior ou igual a zero, ou ela é menor ou igual a zero, tá? Esse símbolozinho aqui de baixo, ele indica o igual, tá? Então, maior ou igual a zero, tá? Só para a gente relembrar, por exemplo, digamos que eu tenho aqui 2 e aqui 3. Quem é maior? Né? Ó, esse lado aqui, essa pontinha, ela indica quem é menor. E esse lado aqui, o maior, indica quem é maior. Então, 2 e 3, qual é a relação entre eles? Né? Eu sei que o 2 ele é menor que 3, então essa pontinha aqui ela tem que estar virada para o 2. Então, 2 é menor que 3. A gente vai ver isso com mais detalhe na frente, só dando uma ideia geral. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento? O que é uma inequação? Uma inequação ela é toda desigualdade que tem essa forma, uma dessas formas aqui. Ó. Ela é, a função ela vai ser maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Basicamente, ela não apresenta uma igualdade, ela não tem esse símbolo, né? Ela não tem esse símbolo de igual, é sempre uma desigualdade. Ela é maior que alguma coisa, ela é menor que alguma coisa, ela é maior ou igual, ela é menor ou igual, tá? Vamos ver como é que a gente faz para resolver esse tipo de inequação. Bom, a gente tem dois principais modos de resolver uma inequação do primeiro grau. Né? Um é o mais imediato e o outro é um pouquinho mais trabalhoso, mas com os conteúdos que ainda vão vir, ele vai acabar sendo o único modo que você vai ter para resolver. Bom, nós temos o método algébrico, que é você faz manipulações como se estivesse resolvendo uma equação normal. Nós temos também o método gráfico, fazendo o estudo do sinal dessa função e vendo quais as condições que atendem o que está sendo pedido na questão. Bom, bora ver aqui através de exemplo. Primeiro a gente vai resolver pelo método algébrico, que é o método mais imediato e é o mais simples também. Entretanto, algumas inequações não é sempre possível resolver por esse método aqui. Tá? Somente inequações mais simples é possível resolver por esse método. Tá? Então vamos aqui, ó. Como é que a gente resolve? Pelo método algébrico, tá? Ó. A ideia é como se a gente estivesse resolvendo uma equação normal. Você vai deixar tudo que tem letra para um lado e quem não tem letra para o outro lado. Então ficaria 5x. Aí esse 10 passa para esse lado, ó. Então vai ficar aqui, ó. Repete o símbolo, né, que ele está maior, né, ó, maior.
né? O lado maior desse símbolo está virado para esse lado, então permanece virado. E o menos 10 passa para o outro lado, ele passa positivo, 10. Tá? Aí agora você quer saber o valor do x, então esse 5 aqui ele tem que passar por outro lado. Então ele está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo. Né? Daqui a gente tira o quê? Quanto é que é 10 dividido para 5? É 2. Então, ó, a resposta dessa equação é x, vou botar aqui do lado, ó, x maior que 2. Essa é a nossa resposta. Né? Percebe que o sinal, né, a desigualdade, ó, o lado maior que esse lado aqui, ó, ele está virado para o x. Então, você lê x maior que 2. Ou você pode ler 2 menor que x, né? Porque o lado menorzinho está virado por 2. É indiferente. Esse outro exemplo aqui, ó, é o mesmo processo. Você vai botar menos 2x é menor, né? Porque a ponta está virada para esse lado. Então, você vai ler menor, né? Que... Aí o 10, ó, ele tem que passar para o outro lado. Então, menos 10 quando ele passa trocando o sinal. Tá? Então, aqui nós temos menos 2x, ele é menor que menos 10. Toda vez que você estiver resolvendo uma equação, o x, né, aqui ele não pode ficar negativo desse lado, ele tem que ficar sempre positivo. Então, você vai ter que multiplicar por menos 1 para trocar o sinal para deixar ele positivo. Na equação tem uma diferença. Toda vez que você multiplicar por menos 1, além de trocar o sinal de todos os números, a desigualdade também vai se inverter, ela vai mudar de sentido. Então, aqui ficaria 2x. Aqui está menor, né? Então, ele vai passar a ser maior que 10. Você troca o sentido de todo mundo. E agora, resolve normal. O 2 vai passar para cá, dividindo. Ó, 10 dividido para 2. Quanto é 10 dividido para 2? 10 dividido para 2 é 5. Então, aqui, ó, você vai ler x maior que 5. Tá? Essa é a resposta. Essa outra aqui, ó, agora pode acontecer também de ter um número desse lado. Então, o processo é o mesmo. Ó. Você vai manter 3x é maior que 9. Passa o 6 para esse lado. Tá negativo, 6 passa mais 6. Tá? E aqui vai ficar... Deixa eu botar aqui para dividir. Menos 3x. Ele é maior. 9 mais 6 é 15. Tá? Vou passar para cá. 9 mais 6 é 15. Aí é o mesmo processo, tem que multiplicar por menos 1, né? Então vai ficar 3x, trocando o sinal de todo mundo, menos 15, tá? Aí agora, ó, passo o 3 dividindo. X, ele é menor que menos 15. Opa, que menos 15 dividido para 3. Aí como é que a gente divide um número negativo por um número, né? Você pode ignorar o sinal, tá? Quanto é que é 15 dividido para 3? 15 dividido para 3 é 5. Então, aqui vai ficar menos 5. Tá? Ó, então, o x ele é menor que menos 5. Então, esse é o método algébrico. Ele é um método mais imediato. Você consegue resolver esse tipo de inequação, tá? De forma bem rápida, bem simples. Entretanto, tem um método chamado, que eu estou chamando de método gráfico, que ele consiste em fazer o estudo do sinal da função. Tá? Então, bora resolver essas mesmas questões através do método gráfico, que faz o estudo do sinal de uma função. Tá? Então, o primeiro passo, você vai fazer o estudo do sinal. Então, fazendo o estudo do sinal, como é que eu faço? Eu pego a função igual a zero. Então, 5x menos 10 igual a zero. Aí, resolvo, ó, 5x, ele é igual, passo 10 para esse lado, né? Passa positivo, então agora ficaria 10. X, ele é igual a 10 dividido para 5, x é igual a 2, né? Dividimos o 10 por o 5, 10 dividido para 5 é 2. Então, essa aqui é a nossa raiz da função. Então, você vai marcar agora na reta aqui, ó. Aí, agora tem um detalhe, tá? Toda vez, quando não tiver, a gente tem esses símbolos aqui para a equação, né? Ó, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui. Toda vez que não tiver esse tracinho aqui embaixo, você vai fazer uma bolinha aberta assim, tá? Não vai pintar ela. Se tivesse um tracinho aqui embaixo, indicando que era maior ou igual, aí você faria a bolinha pintada, tá? De forma resumida. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui embaixo, você vai desenhar a bolinha e vai pintar ela. Se não aparecer, você não pinta. E igual modo, se a bolinha estiver pintada, isso quer dizer
que é esse símbolo aqui, tá? Então vamos lá. Então você vai marcar aqui o 2. Agora você tem que fazer o estudo do sinal, aquela revisão que a gente fez no começo da aula. Tá? Ó, aqui, ó, o x está acompanhado do 5. O 5 ele é um número positivo. Se ele é um número positivo, então o sinal de mais é aqui na frente e aqui é negativo. Tá? Então você fez o estudo do sinal, agora você vai resolver a questão. O que a questão está pedindo? Ó, ela está pedindo que seja, aí você olha para cá, ó, a função maior que zero, né? Vê que o lado maior desse símbolo aqui, ó, esse aqui é o lado maior, ele está virado para cá. Então, esse lado todo tem que ser maior que o outro, ou seja, 5x menos 10 maior que zero. Para alguma coisa ser maior que zero, quer dizer que ela é positiva. Se é uma coisa positiva, o sinal dela é de mais. Então, é esse lado aqui que interessa para a gente. Você pinta ele assim, para indicar que você está considerando ele. Tá? Ou seja, aqui é maior que zero, então pinta onde tem sinal de mais. Então, a gente pintou aqui. Ó. Então, quem olhar para seu desenho vai saber que você riscou para frente do 2. Se eu risquei para frente do 2, então o x ele tem que ser maior que 2. Tá? Se você tivesse riscado para trás, seria x menor que 2. Tá? Bem simples, entendeu? Bora ver outro exemplo. Opa. Bom, eu acabei fazendo antes, né? Mas tudo bem. Bom, vamos ver isso aqui. É o mesmo processo, tá? Ó, primeiro você vai calcular o zero da função. Então, calculou o zero da função, menos 2x mais 10 é menor... Opa, não é assim não. Você calcula o zero da função, igual a função a zero. Tá? Então, ó, menos 2x é igual, passo 10 para esse lado, menos 10. Agora aqui ficou negativo, né? Então tem que trocar o sinal de todo mundo. Então multiplico por menos 1 e troco o sinal de todos que estão aqui. 2x é igual a 10. Agora você passa o 2 dividindo. X ele é igual a 10 dividido para 2. X é igual a 5. Então esse aqui, ó, é o nosso zero da função. Você vai marcar esse valor na reta que você desenhou aqui, ó. Então desenhei a reta aqui. Ó, ainda a bolinha vai ter que ser aberta ou fechada? Vai ter que ser aberta, né? Porque aqui não tem nenhum risquinho aqui embaixo. Então você vai marcar a bolinha aqui, ó. 5. Tá? Agora você vai fazer o estudo do sinal. Se o sinal do mais está para frente ou está para trás. Ó, aqui, ó, o número que está acompanhando o x, ele é um número negativo. Se ele é negativo, então a função ela é decrescente, né? Função decrescente, o sinal de mais está para trás. Então aqui seria mais e aqui menos, tá? Feito o estudo do sinal da função, aí você vai resolver o que a questão está querendo. Ó. Ela quer que seja, ó, menor que zero. Alguma coisa ser menor que zero quer dizer que ela é negativa. Se ela é negativa, então eu vou riscar a parte onde tem o sinal de menos. O sinal de menos está para frente do 5, ele está aqui. Ó. Então você vai riscar tudo isso aqui. Tá? Olha, se você riscou para frente do 5, então o x ele tem que ser maior que 5, né? X maior que 5. Essa é a resposta. Tá? Vamos ver aqui agora o nosso outro exemplo. Bom, é a mesma ideia. Ó. Agora, quando a gente for resolver pelo método gráfico, sempre tem que ficar desse lado zero. Tá? Se não tiver zero, você vai ter que passar esse número para esse lado. Então, ficaria menos 3x, menos 6. O 9 está positivo, ele troca de sinal quando vem para o outro lado. Então, menos 9. E agora ele fica o símbolo. Como eu passei o 9 para cá, não ficou ninguém desse lado. Então, aqui é 0. Então, isso aqui ficaria 3x menos 15. Opa, 15, eu coloquei um 16 aqui. Menos 15, ele é maior que zero. Aí você resolve normal. Ó, então agora a gente vai calcular o zero da função. Menos 3x menos 15 igual a zero. Aí resolve. Menos 3x
é igual, passo 15 para esse lado, 15. Aí aqui ficou negativo, então você tem que trocar o sinal dele, troca, multiplica por menos 1, né? E troca o sinal de todos os números. Então aqui o menos 3 está negativo, fica positivo, e o 15 está positivo, fica negativo. Menos 15. Aí resolvendo agora normal, menos 15 sobre 3. Né? 15 dividido para 3 é menos 5. Ou menos 15 dividido para 3 é menos 5. Então, menos 5 ele é a raiz. Aí você marca na reta aqui, ó. Novamente, bolinha aberta, menos 5. Por que bolinha aberta? Porque não tem nenhum risquinho aqui embaixo. Agora você faz o estudo do sinal, ó. O número que está acompanhando o x, aqui, ó, ele é um número negativo. Se ele é negativo, a função é decrescente. Então, o sinal de mais está aqui e o sinal de menos aqui. O que a questão está pedindo? Ela está pedindo, ó, maior... Aqui, você olha para cá, ó, onde apareceu o zero. O zero apareceu aqui, né? Aqui. Ó, maior que zero. Alguma coisa ser maior que zero quer dizer que ela é positiva. Maior que zero é positivo. Então, onde é que está o sinal de mais? O sinal de mais está para trás, ele está para cá. Ó. Então, você risca tudo isso aqui, ó. Ora, se você riscou para trás do menos 5, então o x ele é menor. Menor que menos 5, né? Ó. Essa bolinha, esse cantinho aqui indica quem é menor, então x menor que menos 5. Então, essa aqui é a resposta. Então, assim, você pode resolver pelo método gráfico ou pelo método algébrico, o método que você achar melhor. Entretanto, algumas inequações não é possível sempre resolver pelo método algébrico. Então, é interessante também saber o método gráfico para a gente resolver alguns tipos de questões. Tá? Vê com calma esse conteúdo, faz uma revisão da aula anterior, que a gente viu o estudo do sinal, para entender melhor esse conteúdo. A gente fez só uma revisão no início da aula sobre o estudo do sinal, mas é interessante a gente ver também a aula anterior para rever o conteúdo, tá? Então, bom, agora vamos ver aqui algumas atividades para você fazer em casa e treinar, tá? Bom, resolva as inequações abaixo de dois modos. Você vai resolver tanto pelo método algébrico pelo método gráfico. E claro, tem que dar o mesmo resultado, porque a resposta é igual. Então essas duas questões aqui. A diferença, ó, aqui a gente tem, ó, maior ou igual a zero, tá? Então esse símbolo aqui embaixo indica que quando você for fazer a bolinha na reta, você vai fazer uma bolinha pintada, tá? Vai pintar ela para indicar que é igual, maior ou igual a zero. Bom, você vai resolver essa questão numa folha de caderno, vai tirar uma foto e vai enviar para o meu e-mail, tá? Para esse e-mail que está aparecendo agora na tela, tá? Envie também algumas questões que estão atrasadas, você não tem enviado, tá? Então, envia para mim também, envia tudo. Bom, esse foi a nossa aula de hoje, né, para a gente começar bem um novo conteúdo. Repito mais uma vez, é interessante que você veja também a aula passada, onde foi visto o estudo do sinal, para você rever, para só então você ver, para só então você fazer esse exercício aqui, tá? Para você fazer esse exercício, você tem que saber bem fazer o estudo do sinal. Então, rever a aula anterior, vê essa aula, faz o exercício e depois me envia por e-mail. Bom, é isso, tá?
Até a nossa próxima aula.